O nosso vídeo de hoje é sobre uma análise, né, dos fatos que vêm ocorrendo no Brasil nos últimos meses de governo, né, com o título "Está suspenso o Estado Democrático Brasileiro", né? Um canal de entretenimento e opinião. Inscreva-se, deixe o seu joinha, divulgue, deixe o seu comentário. Vamos ao assunto de hoje. Vamos começar pela Câmara e Senado Federal, que desde janeiro de 2019, né, vem boicotando as ações em prol ao Executivo, deixando caducar, né, medidas. Caducar quer dizer passar o prazo legal, né? Diversas medidas provisórias do governo Bolsonaro, né? E quando votando, né? Quando vota alguma coisa do governo, né? As modifica, né? Os projetos de lei que conseguiram ser votados foram modificados para que os mesmos sejam aprovados e não tenham os efeitos propostos, né, pelo governo federal, como o fim dos monopólios do gás, que não foi votada a lei do gás aí, mas ela foi tão modificada pelo Senado, pelo Congresso, pelo Senado, que não adiantou nada, não acabou com o monopólio que o governo queria, né? E por não menos, né? E também temos que o próprio, né, que eles não, o presidente se sabe, né, que o presidente do Congresso, ele simplesmente está deixando, né, caducar o que dá para caducar, ele está engavetando qualquer projeto do governo, né? Também temos o STF, né, que está aceitando as judicializações, né, de diversos temas, né, como o próprio presidente do STF disse, né, que qualquer medida que eles não consigam barrar lá no Congresso, né, principalmente os partidos de esquerda menores, que não têm aquela quantidade de votos e necessárias para barrar alguma coisa, eles judicializam. E o STF aceita, né? Essa judicialização foi inclusive comentada pelo presidente do STF, o próprio ministro Fux, né, que comentou, né, que preferia que a casa não fosse usada como um instrumento político, né? Pelo que eu me lembro foi isso, né? E alguns ministros do STF, né, têm não sei por que, uma raiva, né, contra o próprio presidente Jair Bolsonaro e contra o governo executivo, né? E agem de maneira contra os projetos do governo, né, do executivo, né, principalmente, né, como interferir, né, em decisões privativas do presidente da República, né, que são garantidas pela Constituição Federal, como a nomeação do diretor da Polícia Federal, né, esse é um exemplo, né, que é uma coisa privativa do presidente da República e foi interferido pelo STF nesse assunto. O STF, ele deveria ser, pelo que está na Constituição, né, a nossa querida Constituição brasileira, tá? Ele deveria ser o guardião dela, né? Ele deveria garantir, esse é o papel do STF, que se alguém vai e pergunta lá, é constitucional ou não isso ou aquilo, ele deveria responder sim ou não. É constitucional ou não é constitucional.
Se fosse feito uma lei estadual aí, ou até federal, que batesse contra a Constituição, ele deveria dizer, não, isso é inconstitucional. Esse é o papel do STF, não interpretar a Constituição, né? Dizendo que tal coisa está escrita de tal maneira, pode ser interpretada da seguinte maneira. E daí a gente vê que há uma distorção bárbara, muitas vezes, das interpretações dos... E temos os ministros do STF, agora no final de ano, né? Nós vimos o puro temor dos ministros do STF, né? Das decisões do ministro Fux, né? Como, por exemplo, a que barrou, né, a reeleição da Câmara e do Senado, dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, por eles terem tanto temor dessas decisões, que eles estão vendo que o ministro Fux, embora seja, né, o ministro do STF, é o presidente, a gente vê que já, historicamente, as decisões dele têm seguido por uma determinada direção, mas agora ele começou, não sei se recebeu lá um aviso celestial, né? Mas começou com certas decisões mais brandas, vamos dizer assim, né? E alguns ministros estão temerosos das decisões dele agora durante o período de recesso, né, do STF, onde ficariam só ele tomando decisão e a vice-presidente do STF, né? Então os ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mello, Lewandowski e Gilmar Mendes, aqueles 4 famosos, né, resolveram não tirar férias, né, para ajudarem o ministro presidente do STF, ministro Fux, para que não fique muito pesado o número de coisas que possam vir chegar no Supremo Tribunal Federal, que no período de férias só são julgados habeas corpus e coisas parecidas, que são aqueles processos que precisam de uma certa urgência, né? Mas eles ficaram para ajudar o ministro, né, Fux, ou, né, em bom português, né, ficar de olho no colega ministro, né? E seguindo a mesma linha, né, o até então presidente da Câmara, né, o Nhonho, né, ou o Botafogo, como vocês preferirem, né, sugeriu ao Legislativo que siga o mesmo exemplo do STF, né? Aí a gente fica se perguntando por que tanto medo, por que tanto temor, né? Será que é só solidariedade aos colegas? Bom, essa, como eu já disse, né, é a minha opinião, né? Peço novamente a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, né? Deixe o seu joinha patriótico se gostou do vídeo, né? Divulgue para mais patriotas, para que os patriotas de todo o Brasil tenham um bom conteúdo, né? E deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. E se inscreva no canal, né? Rogamos ao Pai Celestial nesse dia de Natal que nos dê a nós, a nossa família e a todos os brasileiros muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Que assim seja. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Agradeço pela sua audiência e um Feliz Natal.